E aí, pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como inserir novos objetos, chamados de primitivas, aqui na nossa cena. Bom, existem algumas formas diferentes da gente inserir novos objetos na nossa cena. Uma é através do menu Add, e aqui eu tenho uma lista de objetos que eu posso inserir. Outra é através do nosso painel lateral aqui, tem a guia Create e eu tenho aqui a lista de objetos. E tem também através do atalho Shift A, que é o que eu mais uso. E eu posso escolher que tipo de objeto eu vou inserir na minha cena. No momento, a gente vai trabalhar no tipo de objeto chamado Mesh, que são as primitivas poligonais. Um novo objeto ele é inserido na posição do cursor 3D. Então, o cursor 3D nesse momento está no centro da cena. Se eu vier aqui, Shift A, e colocar uma UV Sphere, ela vai ser criada aqui dentro. Vou puxar ela aqui, ó. Vou tirar aqui o cubo. Vamos de novo, Shift A. Vou inserir agora um cone. Porém, eu posso também querer que o meu cursor 3D esteja em outra posição da cena. Então, no meu caso, com o botão direito, porque eu alterei, eu clico aqui, Shift A, e vou inserir agora um cilindro. Então, agora esse cilindro ele é criado nessa posição. Toda vez que a gente insere um novo primitivo, aqui, ó, no menu lateral, aqui embaixo, aparecem algumas opções. Essas opções são relativas ao objeto que eu acabei de inserir. Então, aqui chama Add Cylinder, que é o cilindro, e eu posso fazer algumas alterações nesse objeto. Como, por exemplo, o número de vértices. Ele tem 32 vértices, mas eu posso diminuir, deixando no mínimo com 3. Ou posso aumentar esse número de vértices, deixando ele com bastante polígono. Eu tenho aqui o raio, posso diminuir, aumentar, assim como a altura dele. Tem também o Cap Fill Type, que define como acontece o fechamento do cilindro em cima e embaixo. O padrão é Anygon. E Anygon é todo polígono com mais de 4 lados. Então, se ele tem aqui 103 vértices, então ele vai ter 102 lados. Esse polígono aqui em cima tem 102 lados também. Então, ele é um Anygon. Mas eu posso escolher Triangle Fan, que para a gente aqui, por enquanto, não traz nenhuma diferença. Mais para frente eu vou mostrar bem isso quando a gente falar de edição. Mas o que acontece é que agora eu tenho um monte de triângulo formando a tampa desse cilindro. E posso também optar pelo Nothing. Ele não tem fechamento nenhum. Align to View também é bem legal, ou seja, se a minha vista está mais ou menos nesse sentido, e eu clico no Align to View, ele vai alinhar o cilindro de acordo com a minha visão. Se eu for para a vista frontal, por exemplo, vou colocar aqui na ortogonal, desmarco Align to View e clico de novo, ele vai alinhar nessa vista aqui agora. Posso também definir por aqui a localização dele, a posição na minha cena, caso eu queira, os 3 eixos, assim como a rotação. Esse menu não vai ficar aqui para sempre, tá? Então, se eu, por exemplo, mover ele aqui, ó, e soltar, ele é substituído pelo Translate, com algumas opções que eu tenho também no Translate. E eu não consigo mais ter aquele menu de volta. Infelizmente, eu tenho que fazer as alterações que eu quiser e depois pronto. Mas também, as principais alterações na minha experiência para esse tipo de objeto é sempre a quantidade de polígono que ele vai ter. No caso do cilindro,
se ele vai ser fechado ou não. Depois, rotação, escala, posição na cena, isso eu vou fazer normalmente com as transformações que a gente já viu. Então, cada primitiva vai ter as suas configurações. Vamos colocar outra aqui. E eu vou escolher o cone. Então, agora o cone ele tem o número de vértices, que é a mesma coisa que a gente viu no cilindro. O primeiro raio, raio 1, que é o raio da base. O segundo raio, que é da ponta, que aqui é 0, então forma uma ponta, mas se eu aumentar, ele vai virar um tronco de cone. E a altura. E vai ter o Base Fill Type, que é a mesma coisa do cilindro. Então, se eu não quiser nada, ele fica aberto. A Line to View funciona do mesmo jeito, assim como Location e Rotation. Outra forma de trazer esse menu para a gente é a tecla F6. Então, F6 traz esse menuzinho aqui, tá? E ele vai aparecer onde tiver o cursor do meu mouse. Para apagar algum objeto, basta selecionar e você tecla X ou Delete. O menu aparece na posição do cursor do mouse. Então, selecionei esse daqui, meu cursor está aqui, X, Delete.